Uma ótima quinta-feira para você, ligado aqui no canal do Lessa, começando o dia deixando você, torcedor tricolor, muito bem informado sobre o Flusão. Você sabe tudo sobre o tricolor, você encontra aqui no canal do Lessa. E neste vídeo a gente vai falar sobre a situação do Keno, que pode ou não deixar o Fluminense. O Keno quer sair do Fluminense porque, se isso realmente for verdade, por que ele deixaria o Fluminense agora para ir para um outro clube que sequer está disputando a Libertadores, por exemplo? Vamos falar de Maracanã e também Alexander. Destrinchar aqui um pouco o caso Alexander, que parece ter ido totalmente para o fim da fila. Deixou de ser uma opção para o técnico Fernando Diniz, está atrás praticamente de todo mundo no setor onde ele atua e tem muita gente querendo entender o que está acontecendo com o Alexander. Eu vou tentar explicar um pouco isso aqui para vocês. Só por favor não esqueça de deixar o seu like, que é sempre muito bem-vindo, assim como o seu comentário e, claro, se inscrever. Por favor, verifique se você está inscrito aqui no canal do Lessa. Se você não estiver, está chegando aqui pela primeira vez, então seja muito bem-vindo. A partir de hoje você vai ficar sempre muito bem informado sobre o Fluminense aqui no canal do Lessa. Bora de notícia. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Vamos começar então com o assunto Maracanã. Ontem eu já abordei esse assunto aqui, mas o repórter Igor Siqueira do UOL trouxe uma notícia aqui que é simplesmente bizarra. Assim, é inacreditável. A gente sabe que o Vasco incluiu no edital de licitação essa parceria entre Vasco e W Torre. Eles incluíram os jogos do Santos e do Brusque para atingir ali um número mínimo de jogos para, de fato, ter condições de concorrer a essa licitação do Maracanã, com Flamengo e Fluminense principalmente. Agora, o que é bizarro nessa história é que o Santos assinou esse documento, assinou essa solicitação do Vasco, concordando com esse pedido do Vasco, um dia após ser rebaixado para a Série B. Vou explicar para você melhor. O Santos assinou, diz aqui a matéria, um acordo com a W Torre, autorizando a empresa a usar 35 mandos de campo do clube na licitação no Maracanã. Essa conta incluiu não só jogos do Brasileiro e do Paulista, mas também partidos da Libertadores e Sul-Americana. Competição que o clube não disputa, ou competições que o clube não vai disputar em 2024 e também não vai disputar em 2025. O Santos está na Série B, como todo mundo sabe, e fora da Copa do Brasil esse ano. Detalhe que o Santos assinou esse documento no dia 7 de dezembro, dizendo ser detentor dessas datas, isto é, um dia após ser rebaixado no Brasileirão. E quando, obviamente, eles já sabiam que não iriam disputar essas competições, portanto, não teriam essas datas. O contrato foi firmado pelo ex-presidente Andrés Rueda. Cara, isso deixa, assim, isso é uma vergonha tão grande, porque o Vasco diz que o Vasco apresenta 34 datas. O Vasco em si tem 34 datas. O Santos tem mais datas do que o Vasco. Isso não faz o menor sentido, gente. Isso não tem o menor cabimento. Assim, chega, na boa, chega a ser ridículo. É muito surreal, parece piada isso. Pelo amor de Deus, né? Assim, é muita cara de pau, cara. Por isso, o governo não aceitou esses jogos e deu uma nota baixíssima nesse quesito para esse consórcio do Vasco e da W Torre. Deu nota 5. Fluminense e Flamengo levaram nota máxima, 35 pontos. Então, assim, na boa, na real, o processo de licitação ele tem que ir até o fim, tem que ser transparente, tem que ser correto, tem que ser justo, né, respeitando as leis, mas não vejo a menor possibilidade de Flamengo e Fluminense perderem o Maracanã para esse consórcio. Eu acho que esse não sei se é o ponto principal, mas certamente vai ter um peso muito grande, porque é uma exigência do governo esse número mínimo de 77 mandos previstos. Na verdade, a licitação previa pelo menos 70 jogos, né? Quem não garantisse 70 jogos no Maracanã teria uma pontuação reduzida. Mas enfim, cara, chega a ser cômico. Agora é aguardar com passo de espera, mas para mim está muito claro que tudo caminha para
Fluminense e Flamengo vencerem essa licitação do Maracanã. Desde ontem vem tomando conta do noticiário a possibilidade agora do Keno ir para o Vitória. O Vitória surgiu como mais um interessado no futebol do Keno. E isso me causou um pouco de estranheza, porque nada é coincidência, né? Nesse mundo do futebol, quando envolve negociação, especulação, nada é por acaso. Para mim, ficou muito claro que alguém está agindo nos bastidores, possivelmente representantes do Keno, para tentar tirá-lo do Fluminense e levá-lo para outro clube. Mas por que isso? E aí ontem o Gabriel Amaral trouxe lá no Raiz Tricolor a informação de que ele confirmou com pessoas do Vitória que o Keno foi oferecido pelo seu staff ao clube baiano. Ou seja, não foi o Vitória que foi atrás do Keno. O nome do Keno foi oferecido. E o Keno é de lá e tal, dizem que ele é torcedor do Vitória. Enfim, mas isso nem vem muito ao caso. O que me chama a atenção é, bom, se o staff do Keno está oferecendo o jogador para um ou mais clubes, imagino que o jogador saiba disso. Imagino eu que ele tem consciência disso. Né? Porque senão seria absurdo. Agora, por que o Keno quer deixar o Fluminense? Ir pro Vitória, que acabou de voltar para... Não, todo respeito ao Vitória, mas você acabou de subir agora para a Série A, o Fluminense disputando Libertadores, e até então o Keno é titular do Fluminense. Essa conta não fecha muito bem. Mas está muito claro que há um movimento por parte do staff do Keno para oferecer a outro, e já devem ter oferecido a outros clubes. O Fluminense, o que eu consegui apurar da parte do Fluminense, que o Fluminense não tem intenção de negociar o Keno, pelo menos não sem receber uma compensação financeira por ele, o que é muito justo, o que é o mínimo. Você quer o jogador que acabou de renovar contrato, por sinal, que pague. Aliás, outra coisa, o Keno renovou o contrato agora. Então tem algo nesse quebra-cabeça aí que assim, não está muito claro, e eu vou tentar apurar isso nos mais detalhes nos próximos dias, mas é fato que o Fluminense não tem interesse em negociar o Keno, muito menos de graça. E o clube não foi consultado até agora. Em relação à Vitória, o Fluminense não foi consultado. Não sei se vai ser hoje, mas até ontem não tinha sido consultado. Então, uma situação tanto quanto estranha, assim, não entra muito na minha cabeça. O Diniz apostou muito no Keno, gosta muito do Keno. Eu não sei se mudou alguma coisa do ano passado para cá. É uma coisa que também carece de apuração. Mas essa história está muito estranha. E vamos ver se vai evoluir alguma coisa nesses próximos dias. A princípio, o Fluminense não recebeu contato e muito menos está próximo de liberar o Keno. Se alguém quiser tirar o Keno do Fluminense, vai ter que chegar, vai ter que oferecer alguma compensação financeira ao clube. Mas também, assim, não dá para ficar com um jogador insatisfeito no elenco. Se não quer ficar no Fluminense, seja lá por qual motivo for, porque se não é esse o caso do Keno, então Keno, você tem que resolver com o seu staff, para tentar entender o que está acontecendo com eles. Porque alguém está oferecendo teu nome por aí. E aí as coisas começam a pipocar e fica uma situação muito estranha. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas por enquanto, não tem nada encaminhado em relação a uma saída do Keno do Fluminense. Bom, pessoal, para a gente fechar aqui sobre Alexander, muita gente vem perguntando sobre Alexander, e depois desse jogo contra o Colo-Colo, ficou ainda mais, eu acho que chamou a atenção ainda mais de todo mundo, a situação do Alexander, que parece ter ido para o fim da fila, literalmente. Entra todo mundo no setor praticamente, mas não entra o Alexander. E por que isso está acontecendo? Porque temos gente, birra do Diniz, é o Diniz que não usa a base, é o Diniz que não gosta. Isso não faz nem muito sentido, porque o Alexander até se lesionar no ano passado, vinha sendo titular com o Diniz e vinha jogando muita bola. Então é óbvio que não é porque o Diniz não gosta do Alexander. Envolve uma série de questões aí, mas principalmente, isso tem muito mais a ver com o Alexander do que com o Diniz. Depende muito mais do Alexander do que do Diniz. O que eu consegui apurar é que o Alexander vem treinando mal. Ele vem tendo um desempenho ruim nos treinos. Assim, dos piores, por sinal. Falando dia a dia de treinamento. E por isso ele não vem sendo utilizado. Não vou nem falar em questão de foco, porque, enfim, eu não tenho informações que sustentam isso. Mas o jogador, o John Kennedy já passou por isso, por esse momento difícil. O jogador, para se firmar num time que é campeão da América, para brigar por vaga de titular, para ter sequência, ele tem que querer muito. Ele tem que abrir mão de muita coisa. Será que o Alexander está abrindo mão suficiente
de todo o resto para correr atrás dessa vaga, para lutar por essa vaga? Porque isso influencia muito também. Na prática, de fato, o que eu posso dizer para vocês é que hoje trata-se de uma questão técnica. Tá? É uma questão técnica. O Alexander não joga, não é uma opção hoje, não é a primeira, não é a segunda opção, por uma questão técnica. Porque vem treinando mal. Mas é um jogador em que a comissão técnica ainda aposta bastante, que vai chegar num certo momento que vai virar a chave, que vai, de fato, conseguir recuperar não só a qualidade, mas o espírito de luta que ele demonstrou no ano passado. Né? O espírito de competitividade acima de qualquer coisa. Porque falar em foco, o time todo do Fluminense perdeu muito foco. Depois da Recopa Sul-Americana, foi algo admitido pelos próprios jogadores. E foi algo que foi um sentimento, foi um comportamento geral do clube. E não foi só dos jogadores. Então é claro que o Alexander também está nessa conta. Mas todo mundo espera e acredita que vai chegar um momento em que ele vai conseguir novamente engrenar e voltar a apresentar o futebol que ele tem condições de apresentar. No momento, é isso que está acontecendo. A situação do Alexander, até onde eu consegui apurar, né? Conversei com pessoas importantes no clube. A questão do Alexander é uma questão técnica, tá? Se tem outras coisas, outras situações, enfim, não tenho essas informações, mas é isso que eu consegui apurar e trazer sobre o Alexander. Beleza, galera? Te peço para não esquecer, tá, de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal do Lessa. Muito importante a participação de todos vocês, muito importante mesmo para o crescimento aqui do canal e para a gente alcançar aí esses 100 mil inscritos, beleza? Tamo junto, então um abraço e ao longo do dia a gente volta com mais informações.